Boa noite, gente. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre maior Jesus nos envolva hoje e sempre. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de oração. Como eu sempre falo e vou continuar repetindo, esse trabalho é um trabalho aberto ao público. E vocês são o público. Esse trabalho é para vocês. Porque é somente assim, dividindo, é que a gente vai conseguir fazer com que o cristianismo adentre os corações dos seres humanos. Mas o verdadeiro cristianismo, não aquele que propagado pelas religiões, mas aquele vivenciado pelo próprio Cristo, pelo amor encarnado. Nós temos como guia e modelo Jesus. Quando tivermos dúvida de como devemos agir perante uma situação da vida, o que a gente deve fazer? O modelo, gente. O que será que Jesus faria? O que será? E às vezes é essa a decisão que a gente precisa tomar. Sabe por quê? É porque às vezes a gente protela as decisões que a gente precisa tomar. E cada vez que isso acontece, nós aumentamos o tempo de sofrimento. Aí você fala, mas por quê? Porque nós estamos na Terra em aprendizado. E a cada decisão que nós tomamos, e em cada coisa que a gente realmente decide, vai em frente fazer, as coisas novas acontecem. E são dessas coisas novas que a gente aprende. Então não tenho medo. Não tenho medo de errar. Até porque esse medo de errar, esse perfeccionismo, isso não é algo bom. É uma das facetas do nosso orgulho. Por quê? Porque é simples. Todos os seres humanos que estão aqui encarnados na face da terra erram. Todos, indistintamente. Porque só eu, só você que não podemos. Então nós vamos enxergar como erro, mas como aprendizado. Assim como o Thomas Edison, achei mais um jeito de não fazer a lâmpada. Foram 1000 e tantas vezes, até o momento, achei a maneira correta de fazer a lâmpada. Aí eu posso partir para novos projetos. É interessante quando a gente começa nesse assunto, porque hoje a Aninha está aqui e vai fazer para a gente o Evangelho e vai falar do capítulo 22, não separar o que Deus juntou, a indissolubilidade do casamento, e a questão 695, o casamento quer dizer a união permanente de dois seres é contrário à lei natural? Eu tenho certeza absoluta que é algo que mexe com a gente, porque a gente busca sempre saber a resposta. Mas essa resposta, a Aninha vai poder dar só sinais. Isso eu vou deixar para ela. Por quê? Isso a gente vai descobrir. Cada um tem a resposta dentro de si. É onde está escrita as leis de Deus. Então convido a todos a nossa prece. Hoje eu mudei, peguei uma outra, que eu sempre faço, mas eu esqueço a letra, então eu pego a colinha. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita hoje aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. E como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição,
queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia e o vosso infinito amor. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, aonde se refletirá a vossa santa e divina imagem. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite, realmente simpático de vocês. Que possamos a partir de agora nos entregarmos a Jesus neste momento, na questão espiritual, a fim de que juntos possamos fazer a reunião da noite, nesse momento aconchegante onde os nossos corações se cumprimentam, onde os nossos corações se exaltam de uma alegria positiva, a fim de compreendermos um pouco mais sobre Jesus, na sua essência, na sua grandeza, como falou o Jair, né? Nosso mestre, nosso guia, nosso amigo, nosso amor. E para que possamos compreendê-lo, não há outra maneira a não ser estudarmos e, dentro do possível, nós praticarmos, ou pelo menos tentarmos praticar aquilo que nós aprendemos. E adentrando ao Livro dos Espíritos, questão 695. O casamento quer dizer a união permanente de dois seres, é contrário à lei natural? Resposta: é um progresso na marcha da humanidade. E eu sempre lhes digo que eu gosto do modo como Kardec questiona os espíritos. Muito objetivo em suas colocações, e a resposta também sempre sensata, lógica, objetiva, vem nos trazer um conteúdo realmente feliz. E é perguntado se o casamento ou a união permanente de dois seres é contrário à lei natural. É claro que não. Nós vemos aí que o casamento, ele demonstra, ele é a marca do progresso na marcha da humanidade. Por quê? Quando aderimos ao casamento, nós vamos aprender muitas lições de convivência. É claro que nós vamos aprender e doar e receber muitas lições de alegria, muitas lições de reciprocidade, de entendimento, de ternura. No entanto, nós vamos também ter que aprender, dentro do possível, é claro, as lições da doação, algumas vezes da renúncia, da entrega, da compreensão, da ternura, porque a ternura e a gentileza devem estar presentes em quaisquer relacionamentos. E percebemos que o progresso é essa dádiva que vem facultar a nossa vida uma série de oportunidades que nos faculta caminhar, muitas vezes, dependendo de nós, é claro, num momento, numa marcha menos dolorida, para caminharmos de uma maneira mais florida, ou seja, não procurarmos tantos dissabores, não criarmos tantas expectativas, não procurarmos tantos problemas desnecessários nessa caminhada a dois.
Porque o ser humano, imprevisível como é, muitas vezes, e podemos até dizer, na maioria das vezes, procura complicar aquilo que poderia ser resolvido mais facilmente, se o orgulho, se o egoísmo, se a vaidade excessivas não dominassem os corações. O Evangelho segundo o Espiritismo: não separeis o que Deus juntou. Indissolubilidade do casamento. Item 2. Não há de imutável senão o que vem de Deus. Tudo que é da obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para operar a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de ordem tão humana que não há no mundo inteiro, e mesmo na cristandade, 2 países em que elas sejam absolutamente as mesmas, e que não haja um em que elas não tenham sofrido mudanças com o tempo. Disso resulta que, aos olhos da lei, o que é legítimo num país, em uma época, é adultério num outro país e noutro tempo. Isso porque a lei civil tem por objetivo regular os interesses da família, e esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim, por exemplo, em certos países, só o casamento religioso é legítimo. Em outros é preciso também o casamento civil. Noutros, enfim, só o casamento civil basta. E quando falamos de relacionamentos, ou melhor, quando vivenciamos os relacionamentos, podem ser de quaisquer ordens, não apenas o conjugal, mas o fraternal, o maternal, o filial, etc. Nós temos a teimosia de continuarmos arraigados em nossos comodismos. E nós temos que desmistificar esse conceito de relacionamento perfeito, porque neste orbe não existe. O que existem são pessoas procurando evoluir, procurando estar juntas, fazer o melhor, seguir uma vida até alegre, de companheirismo, de carinho, de ternura. Mas nós sabemos que as dificuldades também vêm, e nós temos que abrir os olhos para ver e os ouvidos para ouvir, porque a palavra do nosso cônjuge, que é o caso do Evangelho, da lição do Evangelho neste momento, não deve permanecer apenas pelos ares. Deve adentrar ao imo do nosso coração, para que possamos treinar a sensibilidade de perceber, muitas vezes num sorriso discreto, um pedido de socorro, numa lágrima, nem sempre uma tristeza, mas uma alegria também discreta, não menos feliz. E quando treinamos essa sensibilidade de respeitar, de compreender a essência nossa
e a do nosso semelhante, gradativamente nós nos tornamos pessoas melhores. E quando conseguimos subir alguns degraus, nós conseguimos melhorar o conteúdo desses relacionamentos. E o Evangelho é de uma beleza sublime quando trata dessa questão tão particular da vida de cada um de nós. Nós vemos que tudo que é da obra humana está sujeito a mudanças. Isso não quer dizer que não tenha o seu valor, muito pelo contrário, vem regulamentar uma situação, uma união que merece ser amparada por lei, pois vivemos num orbe material de provas e expiações. E nós sabemos que alguns ou algumas ainda necessitam muito das leis, porque não querem nortear seus passos diante das leis divinas. Porque dá mais trabalho, é mais renúncia, é mais entendimento, é mais companheirismo, é mais reforma íntima. E quem não está disposto a se colocar na estrada da transformação moral, vai adiar, vai comprometer, quero dizer, um pouco mais o seu desempenho perante o progresso. E às vezes também dá mais trabalho para quem está ao lado. Não adiemos a nossa alegria, a nossa felicidade possível nesse orbe e o conteúdo dos nossos relacionamentos. Eu digo de um conteúdo mais lógico, sensato, equilibrado, porque amor é sentimento equilibrado. Tudo que foge do equilíbrio não é o amor. As leis humanas mudam segundo os tempos? Mudam, inclusive porque acompanham o progresso da inteligência. Por isso a necessidade de nos mantermos integrados ao que acontece também na sociedade humana. Sabermos que o casamento é uma ordem, é de ordem divina, favorece a família, o conteúdo da família, e que tenhamos a certeza de que a nossa casa deve ser mais do que casa, deve ser um lar, onde pessoas juntas, unidas, procuram progredir, procuram se melhorar, porque perfeições, como disse o Jair, nós não vamos encontrar em pessoas, porque nem nós somos perfeitos. Então nós vamos à questão de que o amor é uma virtude que pressupõe ação. É dinâmico, é ativo e se movimenta em direção do bem de si mesmo e do próximo. E percebemos que as nossas casas devem ser lares, não um lugar onde estranhos se encontram no final da tarde, quando saem do trabalho, não um lugar onde ringues se desenvolvem pela incompreensão, pela intolerância, pela falta de paciência, nossa ou de outrem,
em relação ao cônjuge. Há pessoas que fazem de suas casas não o lar, mas um verdadeiro campo de batalha, onde se estabelecem comportamentos menos felizes e desagradáveis. E nós queremos isso para nós? É isso que nós chamamos de casamento? É isso que nós chamamos de amizade, de coleguismo? De cumplicidade, de companheirismo? O que é que nós estamos fazendo dos nossos relacionamentos? O que é que nós estamos fazendo das nossas vidas? Porque o amor se internece e aciona os dispositivos mentais da caridade como elemento capaz de auxiliar outrem. O amor traz o desenvolvimento da virtude companheirismo, da virtude caridade, imprescindíveis à conquista da felicidade no lar. Quando amamos, nós temos a valorização do casamento. Nós temos a valorização da família, da amizade, do coleguismo. Quando amamos, valorizamos até mesmo os desafetos. Sem o amor, ocorreriam com mais frequência a presença da frieza, da indiferença, do egoísmo no seu mais alto grau em nós. Percebemos o que é o amor. Isso que nós estamos falando aqui na frente são rápidas pinceladas, porque cada um vai descobrir o seu ser, a sua valorização e a qualidade moral. É sempre um fulgor de bênçãos ao assistido. Percebemos que através do amor expressa-se a dignidade, expressa-se a dignificação humana no lar, expressa-se a fonte motivadora para se continuar ao lado de alguém. E percebemos que conhecer melhor quem está ao nosso lado vale a pena. Nós vamos aprender, nós vamos ensinar, em alguns instantes, ambos. Porque nós podemos dizer que o momento mais significativo do amor é a proteção da dignidade daquela família. Porque a pessoa deseja ser respeitada como ser humano e também respeita outro ser humano. E percebemos que o respeito é o alicerce de quaisquer relacionamentos. E percebemos que quando alguém perde a dignidade, a pessoa morre interiormente. E é nesse instante a função da família, a função do cônjuge, deve ser a de estender a mão, levando e tratando-o como um igual, não como um menor, nem como maior, mas como um igual, pois somos todos irmãos e irmãs perante Deus. E esse amor, ele foi sempre, é e será preconizado por Jesus. Interessante como alguém ou pessoas têm a noção de família muito limitada.
A nossa família material é essencial, é importantíssima, célula máter da sociedade. Todavia, meus amigos, procuremos estender um pouco mais este conceito. A nossa família também é a espiritual, é a verdadeira família, aquela das afinidades reais, dos sentimentos reais, dos objetivos semelhantes. E essa família universal vem nos abraçar constantemente quando abrimos o coração ao amor. Não a esse amor banalizado, vendido, subjugado, manipulado, porque isso é apenas um título de amor. Mas nós sabemos que o amor é benevolência, que o amor é indulgência, que o amor é perdão das ofensas, é acolher, ao invés de toda vez criticar, de toda vez reclamar, de toda vez apontar o dedo para as pessoas. Nós precisamos, diz André Luiz, de mais gentileza nos relacionamentos. Assim como quem recebe as visitas no momento de alegria em seu lar. Que nós precisamos rever os nossos conceitos diante das pessoas, diante de nós. Nós não estamos, ou estamos aproveitando bem a companhia daqueles que estão conosco. Nós estamos contribuindo para a formação espiritual dos nossos filhos, para a alegria do nosso cônjuge, para a nossa própria alegria e evolução perante nós mesmos. E percebemos que o perdão é algo muito incompreensível para nós, ou pelo menos para a maioria das pessoas. E é um dos pontos mais delicados da caridade, porque a maioria das pessoas tem dificuldade de perdoar, principalmente no próprio lar, onde nós nos conhecemos sem máscara, onde nós nos mostramos realmente como somos, e as pessoas se mostram como são. E essa dificuldade está relacionada muitas vezes ao orgulho ferido, ainda não resolvido na maioria das pessoas. O ego inflamado, o orgulho ferido, o egoísmo de não querer compartilhar, porque há um medo algumas vezes de que o cônjuge progrida e a gente fique para, entre aspas, para trás. Que pensamento egóico! Quando um progride, a família progride. Quando os dois progridem, a família progride ainda mais. Que tipo de relacionamento nós queremos em nosso lar? Aquele onde as pessoas podem se expressar, dizer o que sentem, ou aquele que as pessoas se fecham e são subjugadas, e são manipuladas, e são chantageadas? Porque atitudes assim estão muito distantes do amor.
estão próximas do orgulho ferido, da inveja, porque sentimentos desse tipo também ocorrem em alguns lares. Não vamos achar que tudo é perfeito, que tudo é maravilhoso, porque não é. Nós temos que desmistificar essa ideia do casal perfeito, do relacionamento perfeito, porque isso não existe neste orbe. Se nós adentrarmos a esta sintonia, nós temos grandes chances de nos frustrarmos e de levarmos o nosso relacionamento ladeira abaixo, porque nos frustramos, porque não aceitamos a realidade e nos iludimos ao invés de sonharmos e de construirmos, é claro, um relacionamento sadio. O amor é indissolúvel. O amor rompe todas as barreiras, inclusive a morte. Não há morte para quem ama, apenas uma separação temporária. O amor é energia sublime que eleva a criatura acima da média da sociedade, de Joana de Ângeles. Então vejamos isso, eu vou frisar. O amor é energia sublime que eleva a criatura acima da média da sociedade. Percebemos como nós podemos fazer a diferença em nossas vidas e na vida das outras pessoas, quando somos mais humildes, mais sinceros e menos egóicos. Se nós todos ouvirmos o chamado do Divino Mestre, não nos olvidemos do irmão ou da irmã, do cônjuge na retaguarda, necessitando da nossa atenção, do nosso carinho, da nossa amizade, até da nossa caridade, da nossa cota de amizade, de companheirismo, de diálogo, porque muitos acham que conversar e dialogar é a mesma coisa, e não é. O diálogo é mais profundo, ele é mais interessante e resolve questões que a conversa nem sempre resolve. É como pensar e reflexionar. Existem diferenças grandes entre pensar e refletir. Joana de Ângeles diz em suas obras. Então percebamos, meus amigos, entendamos que o significado existencial mais poderoso é amar e servir. E podemos também fazer um trocadilho: servir e amar. Porque se não aprendermos a servir, nós não seremos bons amigos, nós não seremos bons colegas, nós não seremos cônjuge. E percebamos que pelas afinidades, pelo grau das afinidades reais, todos estamos unidos. Todos estamos casados pelos sentimentos, quando são reais, quando são afins, quando são verdadeiros. Lembremos-nos de auxiliar, agindo de imediato, porque a caridade e o amor, quando são muito discutidos, podemos crer, chegam sempre atrasados. Jesus nos abençoe a todos e que possamos sempre refletir, encontrar a alegria que há em nós, o potencial que há em nós, para nos tornarmos melhores e contribuirmos para que a vida alheia também seja melhor. Vale sempre compreender Jesus na sua essência. Salve Jesus, que é a luz do mundo. Ele nos abençoe, nos fortifique, nos ilumine, agora e sempre. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Boa noite a todos. Chegamos ao término dos nossos trabalhos e eu quero agradecer
a Aninha, pela palestra que foi dada, e principalmente a vocês, que espero de coração que tenham saído daqui, saiam daqui melhores do que chegaram, que carreguem um pouco mais desse evangelho no nosso coração, para a gente ter coragem e força, para a gente vencer o grande inconsciente coletivo que nós vivemos na sociedade humana. Aqui a gente só precisa despertar, só que não é fácil, precisa ter coragem. Como eu falei no começo, a Aninha não ia trazer para a gente soluções, mas ia preencher alguns vazios para que a gente tome as devidas decisões necessárias na vida da gente. Então, como sempre a gente faz, é uma prece para a gente encerrar e eu fazer o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Boa noite a todos, vão com Deus. Boa semana a todos, vão com Deus. Até a próxima quarta. Até a próxima quarta que vem. Ame a quem puder amar, dê a mão a quem chamar, tire a pedra de você e veja o sol nascer. Pare, faça uma canção, abra o coração, ele ajudará. Veja como é linda a flor, sinta o cheiro do amor, seja irmão do teu irmão, Cristo é o nosso pão. Ser fundo do mais fundo ser, o desejo do mais belo ser, ser a paz que finge ter, o mais puro e inocente